Olá, seja bem-vindo aqui no canal do YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas. Hoje eu tenho um tema diferente, um tema importante na nossa vida. Ele é a autossabotagem. Por que escolhemos esse tema para abordar? Bom, esse tema em específico, ele nos leva a entender algumas situações importantes da nossa vida. Se eu começo a entender isso, certamente eu posso melhorar minha vida. Por exemplo, você tem a sua casa. Muito bem. Você cuida bem da sua casa? Ah, claro, Dr. Paulo. Sempre quando tem um problema em casa, um vazamento de água, eu vou lá, tento fazer a manutenção. Sempre quando alguma coisa quebra, uma luz queimou, eu vou lá, tento trocar. Compro a lâmpada, troco, faço a manutenção. Muito bem. Você tem carro? Ah, Dr. Paulo, eu tenho carro. O que você faz com o carro? Também faço manutenção. Sempre olhando pneu, óleo, filtro do óleo, filtro do combustível, etc. Você tem filhos? Ah, eu tenho filhos, Dr. Paulo. Como você cuida dos seus filhos? Ah, eu sempre dou tudo o que eles necessitam. Por exemplo, na escola, compro todos os cadernos, todos os livros, levo ele para fazer uma natação aqui na prefeitura, levo ele para isso, faço isso para ele, faço aquilo para ele, alimento ele bem, enfim, eu cuido. A palavra-chave é cuidar. Mas, Dr. Paulo, o que tem a ver autossabotagem com cuidar? Bom, que nós vamos abrir um parênteses. Para você aprender um pouquinho mais sobre autossabotagem, essa semana, fecha na sexta-feira, nós estamos lá no WhatsApp falando sobre esse tema. Nós teremos 4 áudios sobre esse tema. São 4 áudios de 5, 6 minutos cada um, fazendo um total de 20 minutos aí nessa semana sobre esse tema. Para você entender que muitas vezes na minha vida está instalado um sabotador, não me dou conta, não sei o motivo, culpo as outras pessoas pelas dificuldades que eu estou vivendo. E lembre-se, por que encaixamos esse tema no Ho'oponopono? Pela palavra 100% responsável. Eu sou 100% responsável por mim e eu me amo. Eu sinto muito quando eu erro em algumas circunstâncias. Eu preciso corrigir. Então, autossabotagem. Se você se cuida, se você cuida tão bem de tudo isso que eu falei, por que nós não começamos a cuidar de nós também? E aqui começa o nosso vídeo sobre esse tema de autossabotagem. Nós temos uma pergunta, né? Essa pergunta é, Dr. Paulo, por que eu me saboto? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Até existem muitos livros que podem até responder essa questão. Mas vamos nos ater aqui ao simples, não ao complicado. E a resposta, em geral, é: nós somos complicados demais. Essa é a grande verdade. Se você cuida da sua casa, por exemplo, queimou a lâmpada, o que você tem que fazer? Uma coisa muito simples. Eu vou comprar uma lâmpada nova, vou tirar a velha queimada e vou colocar essa daqui. Pronto. Se minha casa está com um jardim cheio de ervas daninhas, sujo, criando inclusive até insetos indesejados, o que eu preciso fazer? Bem simples. Cuidar do nosso jardim. Então, é muito simples a resposta. O problema é que a gente complica mesmo. Parece que para trocar uma lâmpada você tem que ter um batalhão de pessoas, um batalhão de situações, não vai dar certo, não vai funcionar. E a gente se perde. Então, a grande verdade dos sabotadores é que a gente complica o que é simples. Nós complicamos tudo. E olha, veja, perceba bem, o que diferencia você de todos os outros animais do nosso planeta? Qual que é a diferença entre você e de todos os nossos animais? Bom, a diferença básica é que nós temos um negócio chamado cérebro, que raciocina, que tem inteligência, que sente. O cérebro é importante. Isso mesmo, temos esse aparato mental de uma complexidade gigantesca e nós não sabemos usá-lo. Essa é a verdade. É a maior máquina do planeta, porque o cérebro, ele leva você aonde você quiser chegar. Se você souber manuseá-lo, ele te leva longe.
se eu não souber, ele acaba me sabotando. Isso que a gente precisa entender hoje. Por exemplo, o cérebro é como uma faca. Você tem uma faca em casa? Tenho. Cada vez que você afia a faca, ela não corta melhor? Corta, claro, doutor Paulo. Muito bem. O cérebro é a mesma coisa. Cada vez que você afia ele, melhor ele fica. Ou seja, ele responde a todas as questões que você tem de uma forma melhor. Sua vida é melhor. Então, preciso entender esse parâmetro. Agora, eu fiz uma série de comparações. Inclusive, eu estou aqui de frente a um roteiro para ficar mais claro para você. Então, primeira coisa que eu tenho que entender, cada vez que eu invisto no meu cérebro, ou afio o meu cérebro, os resultados são bons, porque é uma peça importante da minha vida. Concorda? O cérebro. Ah, mas doutor Paulo, o cérebro não é o coração? Não, o coração ele parou de funcionar, você morre. Mas as emoções não estão lá, estão no cérebro. O raciocínio está no cérebro. O jeito de você encarar a vida está no cérebro. Tudo aqui é o cérebro. Você tirou uma partezinha do cérebro, já faz uma grande diferença. Então o cérebro é tudo. Sem ele, a gente não vive. Bom, então vamos lá. O que eu preciso entender também? Entender o seguinte, imagina que o cérebro é o teu funcionário. Teu funcionário, é isso mesmo. E você é o chefe. Meu cérebro é funcionário, eu sou o chefe. Mas se o funcionário, por exemplo, fala mal do chefe, briga com o chefe, quer o mal para o chefe, então você começa a entender que ele vai sabotar o chefe. Ele está fazendo isso. Então, o que eu preciso ter? A ideia que é aprender a usar o cérebro a seu favor e não contra você. Então, o que eu preciso fazer? De repente, seu cérebro está fazendo tudo essa sabotagem. Então, eu tenho que cuidar do meu cérebro para não fazer isso. Vamos lá. De repente, seu cérebro começa a ver tudo com negatividade. E tem muitas pessoas que vê assim. O cérebro, ele vê assim. Ele enxerga as coisas assim. Ele foi treinado, estimulado para ver assim. Por mim, pelas experiências que eu tive. Eu posso mudar? Claro que eu posso. Mas de repente ele começa a ver tudo negativo. Ou seja, seu funcionário, ele vê tudo de ruim. Ele está trabalhando, mas vê tudo de ruim. Ele não consegue ver o lado bom. E agora, eu me pergunto, o que eu faço? Então, dê o melhor para o seu cérebro. O que ele está precisando? Ele está precisando melhores condições para ele trabalhar. Melhores condições para ele pensar. Ele precisa de um ambiente melhor para ele. Ele precisa de uma boa alimentação. O que entra dentro do cérebro é teu funcionário. Você tem que cuidar dele. Dê um minuto de paz para ele também, para ele relaxar. O funcionário precisa relaxar. Você, quando você trabalha, você não precisa relaxar? Preciso. Claro, né, doutor Paulo? Eu tenho 1 hora de almoço, 15 minutos do café. Teu cérebro tem isso? Pensa. Teu cérebro, como que ele se alimenta? Todo dia aquela marmitinha, mesmo a marmitinha. Arroz com ovo, todo dia, todo dia. Ele não se alimenta bem. Falta vitamina. Ou seja, você não está dando o melhor para ele. Então a gente precisa entender isso. Eu preciso ajudar o meu funcionário, ajudar o meu cérebro. Aí ele vai começar a ver as coisas de uma forma mais positiva. Porque eu estou alimentando bem ele. Eu estou dando condições para ele pensar melhor. Aí novamente, eu tenho lá o cérebro, o meu funcionário, ele está insatisfeito. Então ao invés dele fazer o que você pede para ele está insatisfeito. Ele faz o que ele quer. E, em geral, ele não faz nada. Ele está com preguiça. Ele não quer fazer nada. Quantas vezes nós estamos desanimados? Quantas vezes dá uma preguiça na gente? Quantas vezes você vai fazer alguma coisa e você se perde no foco? O foco dele está errado. Ele teria que te ajudar, mas ele está com preguiça.
Então o que eu vou fazer? O que você faz com um funcionário assim? Ah, Dr. Paulo, eu vou lá e grito com o meu funcionário. Muito bem, você está colocando ele contra você, não a seu favor. Você tem que estimular o funcionário. Ele não aguenta mais, você tem que motivar, você tem que recompensar o teu cérebro, o teu funcionário, por aquilo que ele faz. E assim, ele vai se tornar mais produtivo, ter mais foco. Então eu preciso incentivar com as coisas boas o meu cérebro. Deu para entender até agora? Muito bem. Se é o meu bem mais precioso, por que eu não vou fazer isso? Para eu viver melhor. Aliás, eu vivo melhor se eu penso melhor. Onde vem o pensamento? Eu vivo melhor se eu sinto melhor. Da onde vem o sentimento? Deu para entender? Muito bem. Mais uma vez está lá o seu funcionário. Ele está se perdendo no que faz. Ah, o Dr. Paulo está se perdendo? É. Ele se perde, mas talvez isso não seja culpa dele. Porque ele cansou da rotina. Olha, todos os dias ele faz a mesma coisa. Agora ele se perdeu, perdeu o foco. Ele precisa de algo novo. Então, pare. Dê algo novo. Planeje algo novo. Coisas novas. Novo plano. Ele não aguenta mais. Então você tem que dar um estímulo para ele. Tem que mudar o ritmo dele. Tem que dar alguma coisa nova para ele. Senão ele não vai aguentar. Teu funcionário, se que fica fazendo a mesma coisa, sem nenhuma retribuição, ele olha para o negativo, ele desanima, ele perde o foco, ele está fazendo a mesma coisa. O que teu cérebro está fazendo todo dia? Às vezes a mesma coisa. Você não muda a rotina. Você não muda absolutamente nada. Você está na zona de conforto. E o cérebro, o trabalhador, ele precisa mudar. Ele precisa crescer. Senão ele fica lá, paralisado. E aí o que ele vai fazer? Ele não vai produzir. Isso não produzindo, tua vida não produz. Porque muita gente chega e fala assim, Dr. Paulo, estou cheio disso, estou cheio daquilo, não aguento mais a rotina. Teu cérebro. Deu para entender? Bom, lá no final do dia, o teu funcionário ele se revolta. Ele quer estar no comando. É um motim. Né? Então, ele fala assim para você, olha, sua empresa vai fechar. Aí você já fica com aquilo. Aí ele começa a te pôr medo. Olha, lá fora a concorrência é muito grande. As outras empresas estão vencendo. E aí você começa a acreditar nessas besteiras. É isso que acontece. A gente começa a acreditar nas mentiras, nas imaginações que nós plantamos dentro da nossa cabeça. Você é uma pessoa preocupada? Sou. Quantas vezes tudo aquilo que você se preocupou já aconteceu? Você é uma pessoa que tem medo? Quantas vezes esse medo foi tão real? Ele começa a sabotar você. Por quê? Porque ele quer ficar no comando. Então ele vai falando que a concorrência lá fora é gigantesca. Você começa a se comparar com os outros. Começa a se sentir inferior. Porque ele sabe as suas fraquezas. O funcionário sabe as fraquezas. E ele vai plantando esses medos. E você vai aceitando tudo isso. Pois ele sabe que se você começar a imaginar as coisas, ele vai ser o chefe, não você. Ele vai mandar. Você vai ser o escravo. É isso que acontece. Então nós temos algumas situações aqui bem nítidas que nos levam à autossabotagem. Principalmente se eu não cuido daquilo que é muito importante para mim. O meu cérebro. Agora, vamos um pouquinho mais além. Primeira coisa. Pare de dar poder para os sabotadores. É isso que nós precisamos fazer, parar de dar. Eu preciso simplificar as coisas. Cada vez que eu complico as coisas, eu dou poder para os sabotadores. O que é complicar? Ficar ouvindo, né? Ficar ouvindo aquelas imaginações da minha mente. Não tem sentido. Metade do que a gente pensa é imaginação. E é negativa. Se fosse criativa, tudo estaria muito melhor. Mas metade de tudo é só imaginação. Sem contar que como eu alimento o meu cérebro, como você alimenta o teu funcionário? Primeiro, você vai para a televisão. Você alimenta ele de medo, de mais sofrimento, se compara, traição, fofoca. Você está piorando a situação. De repente, vou lá para o YouTube.
fico procurando videozinho de apocalipse, invenção mágica e frustrante e me decepciono. Que funcionário que vai trabalhar bem assim? A vida é simples. A gente está complicando. Então você precisa tomar conta do que é seu. Isso é meu. Toma conta. Não permita se alimentar disso. É a saúde que você vai dar para ele. Então, o momento é revisar a tua vida. Será que eu estou fazendo isso com o meu cérebro? Porque quem manda aqui é você. Os sabotadores são funcionários. Eles querem apenas criar um motim. Eles se sabotam, infiltram. Por quê? Você não trabalha bem o teu cérebro. Você tem que estimular ele. Ele dá o melhor para o funcionário. Para o funcionário, você tem que mostrar quem está no controle. Eu estou no controle, mas eu vou cuidar dele. Então eu vou dar tudo que for positivo para ele. Eu vou usar minha energia de forma positiva. Eu vou ensinar ele a ter foco. Eu vou ensinar a planejar as coisas. Eu vou mudar a rotina. Eu vou ser mais positivo. Vou perceber que os medos são ilusões. Que provavelmente quando chega esses medos é porque o cérebro não está aguentando mais algumas situações. Então, você está dando frustração para o teu cérebro. E no final do dia ele quer mandar na empresa. E essa empresa é você. E o chefe aqui tem duas funções importantes. Eu aprendi isso com a própria vida. Tenho empresa há 35 anos. O chefe tem duas coisas que ele precisa fazer. Primeiro, cuidar da sua empresa. Ele tem que cuidar da empresa. Ou seja, de si mesmo. E ele tem que cuidar dos seus funcionários, dos meus pensamentos, do meu cérebro. Assim, o lucro vem, o melhor vem. Se eu estou com isso saudável, eu tenho uma vida saudável. Mas se de repente eu tenho frustração, tenho decepção, tenho medos, imaginação negativa, perda de foco, não planejo nada. Ou seja, qual que é a saúde que eu tenho aqui? Isso vai me levar longe? Não vai. Vai me dar sucesso? Não vai. Eu estou me sabotando. Então, como você alimenta teu cérebro é o que vai mostrar para você o caminho. Tenho ansiedade. Então, não estou trabalhando. Meu funcionário está trabalhando mal. Se tenho ansiedade, ele está com ansiedade. O que eu preciso fazer? Melhorar aquele funcionário. Eu preciso olhar para ele, cuidar de mim, cuidar dele. Sou empresa. Concorda comigo? De repente, estou procrastinando, empurrando com a barriga, perdi o foco, estou desmotivado, né? Eu faço as coisas, não tenho recompensa nenhuma, não gero recompensa para mim, sempre naquela tensão, sempre naquele estresse. Então, começar a entender, primeiro, o que está te sabotando? Quais são os sabotadores aí da tua vida? Você tem que identificar. É a primeira pauta. Dr. Paulo, tem uma preguiça. Dr. Paulo, deixo tudo para amanhã ou depois de amanhã e de repente é pro nunca, né? Que é o que acontece. Não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não consigo colocar em prática. Quando eu coloco, eu inicio, não vou pro meio, não vou pro fim. Dr. Paulo, sempre estou frustrada, sempre estou decepcionada com as pessoas, comigo. Dr. Paulo, sempre estou me comparando, me comparo com esse, me comparo com aquele. Dr. Paulo, me culpo disso, me culpo daquilo. É o teu funcionário que está trabalhando mal. Com tudo isso, eu preciso entender o que está acontecendo e dar o melhor para ele, dar saúde para o cérebro. É assim que funciona. Feito isso, os sabotadores não aparecem, ele não quer ser o dono da empresa, porque ele está trabalhando bem, ele está feliz, ele não tem aquela rotina desgastante, ou seja, ele tem um momento de parada, ele tem um momento que ele pode respirar, ele tem um foco, ele tem uma produtividade, ele tem tudo o que necessita, ele está sendo bem alimentado, ou seja, ele tem o vale transporte, tem o vale saúde, tem o vale isso, o vale aquilo, está tudo bem. E ele sempre está fazendo coisas, está crescendo dentro da empresa. Você está dando para ele ensinamentos que ele vai se afiando. A faca. Vou afiar o cérebro, vou melhorar, vou aprender. Cada vez que eu aprendo, eu estou passando uma instrução nova para o meu funcionário que está fazendo o melhor por mim. Eu estou junto com ele. Não pode ter uma separação. Eu estou junto com o meu funcionário.
ele faz por mim. Deu para entender? Você cresce, a empresa cresce, minha mente cresce, ele cresce, todos nós crescemos. E aí fortalece todo esse... É isso que a gente precisa para seguir em frente. Então, muitas vezes, se hoje você tem sabotador de coisas que você está imaginando, é porque tem uma distorção no teu tipo de imaginação. Funcionário, está distorcido. Então, perceba os seus sabotadores. Veja o que está faltando para eliminar essa sabotagem. É isso que a gente precisa fazer. Eu elimino aquela sabotagem porque está faltando alguma coisa que vai corrigir aquilo. Corrigiu e eu sigo em frente. Bom, segue a dica de hoje, bem simples, bem prática. Vai lá para o nosso WhatsApp, vem conhecer um pouquinho mais sobre os sabotadores, o que eles fazem, o que eles falam, por que eu não consigo atingir o meu sucesso, por que eu não consigo chegar lá, todo mundo chegando, eu não chego. Peraí, mas por quê? Tem alguma coisa errada aí. Então, se tem alguma coisa errada, vem se perguntar, vem conversar com a tua mente, vem se aliar a ela, não fazer o oposto. Então, segue a dica para você, encontro você lá no nosso WhatsApp, o número está por aqui, só você pegar, entrar lá e, claro, vem participar do Mensagem de Sabedoria. Aproveitando também que dia 10, né? Dia 10 de março tem cursos aqui no nosso canal WhatsApp. Nós temos curso de codependência nunca mais, aceitação e desapego, são na área de relacionamentos. Nós temos curso de autoestima, cura da criança interior. Se você tem dificuldade na área financeira, tem curso de dívidas, curso de prosperidade, curso de foco, se você perdeu o foco, está completamente desorganizado. Então, tem uma sequência lógica para cada curso. Tem curso de Ho'oponopono, tem curso de limpeza das energias ancestrais, curso fantástico. Muitas vezes a gente desconhece que o que está travando o nosso momento não é somente o que eu estou fazendo, mas energias ancestrais. Então, é bom a gente aprender sobre isso. Né? Tem vários outros cursos, como o Despertar da Coragem, Alto Amor e muitos outros. Então, vem conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E são cursos com preços justos. Você recebe no teu WhatsApp, escuta, pratica, tem tutoria. Estamos aqui durante todo o período do curso. Em geral, entre 10 a 15 dias os cursos. A gente fica conectado nesse período. Só para você ter uma ideia. Autoestima agora, ele tem uma atualização, ele passou a ser 15 dias de autoestima. Anteriormente era 12 com uma aula bônus. Agora são 15 dias, ele custa R$ 65,00. Um tremendo curso com várias ferramentas terapêuticas e a gente acompanha toda a sua produtividade. Então, segue aí as dicas, eu encontro você ou lá nos nossos cursos, ou se não, no WhatsApp ou no próximo vídeo. Agradeço a presença. Até lá. Aloha!